a gente vai questionar, eles dizem que é assim, que está correto, aí a gente acaba tendo que judicializar, né? Como quase tudo, infelizmente, a gente tem que judicializar, porque o diálogo não existe. Não mesmo, né. Não existe. Não existe diálogo. É bem ditatório as coisas aqui, assim, tá Autoritaríssimo. autoritário, né, Muito, 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 ditatório, muito. A decisão é deles, do jeito que eles querem, os conselhos é não servem a deles, é tudo nada, decisão. né. Então, assim, um conselho de meio ambiente que tenha representantes do Brises e do Aretê lá dentro já é uma coisa assim, né. Você fica assim: "Uai, mas 2 empresários da construção civil dentro do conselho Dentro de do meio". conselho de meio ambiente, Então assim, vocês é meio estranho, é meio né, estranho nisso, né. Mas mas enfim, democracia, né. é uma mas aí para o povo agora não querem deixar a sociedade civil participar desse Ah, pois conselho, é. né. A Agora não, sociedade civil teve que entrar na justiça também, para poder para poder ter o participar. direito de participar Olha das que eleições do Conselho de absurda, Meio Ambiente, né. que absurdo, né. Pois é. O judicializando outra vez, porque também diálogo, 2 tentativas de diálogo, ignoraram, né. Sim. Então, é nesse ponto. E aí a gente passa agora para o Lagoa de Jeribá, né. Esse projeto da Lagoa de Jeribá, cara, como eu te disse, desde 2001 ele existe. A intenção de renovar, de revitalizar a Lagoa de Jeribá, tá. Desde 2001, quando eu cheguei aqui já falavam nisso. E aí, na época, em 2001, a Secretaria de Ambiente de Búzios, lá que eu não sei o nome dela na época, né, a pasta ambiental, ela, o licenciamento tinha que ser feito pelo Estado, porque é uma área de preservação permanente, né, corpo de água, né. Então, foi na época era a FEEMA, que hoje é o INEA, né. Uhum. Eles deram entrada no processo de licenciamento para a revitalização da Lagoa de Jeribá em 2001. Em 2004 foi criado o parque, né, como consequência disso foi criado em 2004 o Parque Natural da Lagoa de Jeribá, com o tal do plano de manejo, né, e o projeto de revitalização aprovado. Estava Uhum. tudo aprovadinho. Os recursos seriam em torno de 3 milhões à época, que era 2003 isso, 2004, né. 2004. É. Uhum. Então, e nesse processo que inclusive a Serla, que era a Serla que regula a área de lagoas e corpos hídricos, teve Uhum. que participar, a Serla deixou claro que não podia construir nada fixo dentro do corpo d'água, né, pediu Hum. até para usar os gabiões, uma plataforma, flutuante de madeira para os decks, essas coisas assim. Hum. Também, nesse projeto tinha, o que eles chamam de wetland, que é o quê? É uma estação de tratamento natural do esgoto, né. Uhum. Porque como tivemos o problema lá de não conseguimos completar o cinturão de esgotamento sanitário da Lagoa de Jeribá, ficou faltando um pedaço grande, ainda tem muita contribuição de esgoto dentro da lagoa. Aí entra muito esgoto dentro da lagoa. Então, assim, essa wetland iria coletar esse esgoto que ainda existe, porque a gente ainda não tem, né, como não tem jeito Uhum. de colocar rede separativa em tudo, então a wetland iria, absorver todo esse esgoto e ia tratar naturalmente através de plantas e solo, né, esse esgoto, e o que ia cair na lagoa já era uma água limpa, Limpa. né, própria para o ambiente em que ela está. Tinha também um projeto de educação ambiental ali dentro, que ia acontecer justamente ali nessa área da wetland, essa coisa toda, e tinha a parte de urbanização da lagoa, que é a ciclovia, equipamentos de lazer e esporte, né, e enfim. Uhum. Então foi aprovado, ótimo. Quando a gente começou com aprovando os planos anuais da secretaria, isso veio, né, veio os Uhum. projetos, a gente foi aprovando todo ano. Desde 2021, quando ele entrava na pauta, a gente aprovava. O conselho sempre aprovou, nunca deixou de aprovar. Aí ele veio mudando de número de processo. Cada ano ele entrava com um processo novo ali, entendeu? E a gente aprovando, aprovando. Passou depois de 3 milhões para 6 milhões, depois passou para 10 milhões, né? E a gente Nossa. aprovando. Até que em 2023, sem passar pelo Conselho de Meio Ambiente, fizeram um novo plano, um novo projeto administrativo, que é esse Aham. 12.337 de 2023, que foi o projeto feito pela Construcom, ignoraram os projetos anteriores feitos pelo corpo da Do meio secretaria, né, ambiente. Beto Bloch, Marcelo Brasca, que era engenheiro sanitarista, sabe, só gente com
com formação superior sim. e especializado, né? Ignoraram isso, deixaram para a Construcom fazer esse projeto novo, que prevê agora só... sumiu a parte de saneamento, não tem mais coleta de esgoto, não tem mais educação ambiental, não tem mais recuperação da drenagem, que era um trabalho de drenagem também que tinha que ser Parece feito. que quando chove, alaga as Em casas ao volta. redor e volta. Então, tudo isso que estava... acabou tudo isso, ficou somente o projeto de urbanização. Entendeu? Toda a parte de saneamento e proteção ambiental saiu desse projeto. Ficou só as pontes, que agora eles querem construir 2 pontes, construir uma ilha. É muito louco isso. Nós vamos construir uma ilha no meio da lagoa para proteger a fauna e a flora. Que legal! Só que nós vamos construir 2 pontes que vai até a ilha. O pessoal, ponte de concreto, o pessoal poder ir lá na ilha, espantar os bichos, né? Aí vai ter 2 pontes de concreto, a ciclovia passando por dentro da lagoa, de concreto também, entendeu? Tudo de concreto, armado, tudo. E aí a gente, foi questionar isso, mas peraí. E aí passa a custar 15 milhões de reais. Sem o projeto da Construcom. Já tinha pago 2 milhões e tanto para a Construcom fazer o projeto. 15 milhões é só a execução, né, dessa servete, que vai ganhar 15 milhões de reais para fazer o projeto. Aí começamos a questionar, começaram a ignorar e tal, não sei o quê. Aí a gente teve que judicializar novamente, né? Primeiro alegando que não cabe à Secretaria de Meio Ambiente fazer o projeto, né? Ela não pode licenciar, porque se no primeiro foi a Serla, foi o INEA que licenciou, por que agora é o município? Por que mudou na legislação que dá autoridade ao município de licenciar? Continua sendo um corpo hídrico, continua sendo a faixa de... desculpa o nome aqui, não vou me lembrar, mas como é um corpo, vai ter intervenção dentro do corpo hídrico, o órgão licenciador não é a prefeitura municipal, né? Então a gente entende isso, questionamos o INEA entendeu que também seria ele, o órgão licenciador, aí a gente entrou na justiça e por isso a obra está parada, né? Tanto porque a gente não acredita que seja a prefeitura o órgão licenciador correto, e segundo porque, como vamos pagar 15 milhões de reais do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é um fundo de gestão ambiental, não é fundo de urbanização, né? Para gastar dinheiro só com urbanização. E não vão fazer a gestão ambiental. Feito, né? Que é fazer o esgoto, o saneamento ali da lagoa, para que quando chover não alague mais as casas das pessoas. Exato. Mas tirar o esgoto da lagoa e arrumar a drenagem. Mas eles querem fazer algo bonitinho para ficar Sim, lá, bonitinho. pra falar que fez uma obra. Isso. Pra ficar igual lá o negócio dos pescadores lá. Isso, e a cereja do bolo foi ainda que eles indenizaram 2 terrenos que dentro da lagoa, foram criados dentro da lagoa. 1 milhão de reais do Fundo do Meio Ambiente para indenizar 2 terrenos que... Essas coisas, né? Como é que criaram? Foram 15 terrenos, se eu não me engano, dentro da lagoa. Dentro da água. Como assim, gente? Quem aprovou isso? E parece que esse livro de aprovação tá sumido. Pelo menos a gente não tá conseguindo achar. Deve estar bem guardado, né? É no cartório de Cabo Frio. A gente já foi lá 2 vezes, não consegue localizar o tal do livro A3. Vamos descobrir, vamos conseguir, vamos expor. Ó, quem tiver com o livro aí, ó, A3. Libera aí que a gente tá querendo dar uma conferida. Então, aí continuando, desenvolvimento de estudos e execução para urbanização de lagoas, que é o que a gente fala. A gente tem que saber quais são os nossos corpos hídricos, quais são as bacias de contribuição, como é que a água funciona aqui em Búzios. A chuva cai do morro, vai para onde, fica onde, como é que a gente faz essa drenagem, entendeu? Para não deixar alagar mais nada. Búzios era um mangue, né, gente? A gente tem que lembrar disso sempre. Búzios nasceu como um mangue. Ferradura ao centro era um mangue só, né? Tanto que o pessoal das antigas chama o centro de mangue. De mangue. Né? Então, assim, nós precisamos trabalhar a drenagem de uma forma muito consciente, conhecer profundamente. Olha aí, toda hora eles cavando ali em frente o Princesa, toda hora cavando em frente o Pôr da Barra, toda hora. Hoje, agora, a hora que eu tava vindo aqui na Celso Terra, tá lá cavando, cavando lá. De novo, entendeu? Todo dia, gente, isso é falta de conhecimento, Sim. Isso é falta de planejamento, isso é falta de projeto. Né? E isso não é de hoje, a gente tá falando isso há muito tempo. O que dá a entender é que querem fazer tudo nas coxas, né? Tipo assim,
Ou querem fazer Sem na... precisar fazer o que é o certo, porque É. fazer o certo muitas das vezes dá trabalho, Não dá voto. não dá voto, é chato. Ele vai ter que dizer não para muitas coisas, entendeu? Exatamente. É igual aquela questão de ter que fiscalizar. Ninguém quer ser o que vai ser o chato que vai fiscalizar e vai falar não. Porque Exato. vai ficar como o chato. ruim, É, como o ruim. chato. É. Mas Tirando é dinheiro da necessário. boca de alguém que tem que comer, né? Alguém tem que comer, claro. Precisa de dinheiro para comer, claro. Mas isso não dá a essa pessoa o direito de cometer um crime, né? Fazer coisas irregulares, né? Então, assim... Complicado, É. né? Aí, bom, ecoturismo também tem 3 processos administrativos abertos, tramitando até hoje, desde 2022, né? Eu vi que eles fizeram esse. 2023, 2022, colocaram algumas plaquinhas de PVC nas Sim, trilhas. Sim, que já estão todas arrebentadas. Gente, o que Primeiro que o que é material... aquilo, gente? Se existe uma lei na cidade onde um comerciante ele tem que manter o padrão, que é usar placas de madeira. A placa dos comércios tem que ser de madeira, porque é uma É a uma lei. regra, uma lei da cidade. Mas aí a prefeitura vai fazer as placas de sinalização para as praias, trilhas e tudo mais. Eles fazem de PVC? Como assim, E gente? fizeram, assim, tipo assim, de 2 ou 3 trilhas também, né? Não fizeram de todas as trilhas. Não fizeram de todas. É. E aí, o que aconteceu com esse PVC? Eu que faço trilha lá Eu saio eu saio catando virou todos um eles. lixo, Exato. virou um lixo na Não natureza. tá mais, que eu tô catando. Toda vez que eu vejo um julgado no chão, eu cato, porque eu não deixo. Virou um lixo no meio da natureza. Bate o primeiro vento, aquela placa quebra. Gente, é um descaso com dinheiro público isso. Por que não fazer aquelas placas de madeira? Aí eu fico me perguntando, por que não? Estaria lá até hoje, tudo, né? Não é? Pois é. Eu também me pergunto isso. Aliás, O que acontece, perguntei gente? isso, né? Quando foram fazer. Porque quando eles apresentaram os projetos para o Conselho de Meio Ambiente, eu ainda fazia parte dele, a proposta era o seguinte: um desses processos aí, que agora eu não sei qual, seria para criar, para buses entrar num aplicativo que tem, acho que nacional ou internacional, de trilhas. Eu não sei bem. Porque falaram lá, mas não apresentaram. Então, eu só ouvi falar. Tem um aplicativo que fala das trilhas e tal. Então, umas trilhas já estão cadastradas. Então, seria para cadastrar as trilhas de bus nesse aplicativo. E o outro processo administrativo seria para fazer a manutenção das trilhas. O pessoal do conselho falou, pô, claro, vamos sim, né? Colocamos dinheiro, né, do fundo lá, depois vocês podem ver, tem essas no site lá, no ambientecibuses.com, tem todas as informações lá, vocês vão poder ver. E não fizeram nada, né? Como você disse, colocaram em 3 ou 4 trilhas lá umas plaquinhas PVC, gente, que não, o primeiro já foi vento, embora. Búzios venta demais, olha. Bom, demarcação de unidade de conservação, que é o 15 aí. Processo aberto também em 2022, que também não foi para frente, né? Inclusive... Tem como... subir lá um pouco. Tá no final já, são só mais 2. Isso é uma coisa que a gente criticava bastante também. Muitos processos, muitos projetos num ano só, não dá conta de fazer. Projeto para não dar conta de fazer, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Porque não é uma prioridade, né? Então, assim, demarcação das unidades de conservação. Tá lá, Mangue de Pedra sem demarcar, tá as unidades de conservação marinha sem demarcar, tá todas sem demarcação. Começaram agora a fazer em Tucuns, mas fizeram o quê? O trecho onde foi instalada a bandeira azul. Só. Eu tenho impressão, tá? Não estou afirmando, mas ficou impressão para mim que era só para tirar foto mesmo, né? Da bandeira azul com a demarcação né? Porque nem saiu mais, ficou só naquele trechinho ali e não avançou mais. E as unidades, como eu disse aqui, estão sendo invadidas. Tinha boi invadindo a unidade de conservação da APA Marinha, da APA das Águas de Tucuns, né? Continua sendo invadida, está sendo invadida praticamente quase todos os dias. José Gonçalves tem lá um pedaço. Emerências está sendo invadida demais. Todos, Mangue de Pedra demais, entendeu? Então, assim, é muito preocupante isso. E edital de projetos ambientais, o que é isso? A gente teve essa ideia foi até do conselho, né? Na época, para a prefeitura criar editais para pessoas físicas ou jurídicas que tenham projetos interessantes para abuso na área ambiental.
né? Pra gente aprovar e bancar esse projeto, né? Tipo, eu tinha. O meu nunca entrou, tá? Inclusive, eu fiz o projeto não pra eu fazer, pra doar pra alguém fazer, porque eu não tenho paciência pra executar o projeto. Que era beneficiamento da casca de coco. Uma usina de beneficiamento da casca de coco. Por quê? Primeiro, porque o coco... Segundo, que você sabe que a gente paga o aterro sanitário pela quantidade de lixo, né? Pela tonelada. Coco pesa pra muito, caramba. Pesa né? muito. Então, assim, a minha ideia era não enviar o coco pro aterro sanitário, né? Essa usina... Reutilizar ele aqui, porque é caríssima aquela fibra lá. A fibra do coco tá muito top na moda. Tá todo mundo usando pra várias coisas, né? Várias coisas. Então, e essa usina, com todo o equipamento, terreno, montagem, em 2016, quando eu fiz o projeto, iria custar R$600 mil. E isso seria uma renda extra. Ia precisar do pessoal trabalhando nisso, né? Sim. Na minha época, eu tinha até proposto que a prefeitura fizesse isso, mas eles não quiseram, então não sei o que, mas enfim, vamos lá. Então, assim, projetos ambientais, que seria super importante. Tem um monte de gente com projetos ambientais na cidade que seriam bons para a cidade. Sim, mas não querem ouvir, só querem os projetos. Exatamente, nunca publicaram um edital e esse ano acabaram com as verbas do projeto ambiental, não tem mais um centavo. Na verdade, pelo que eu percebi, parece que eles só ouvem o projeto de quem patrocinou as campanhas. Não, mas nem isso tem. Nem isso Não, nem isso. Não foi publicado nenhum edital. Perdão, nesses 4 anos, nem um edital ambiental foi publicado. Não, mas isso do ambiental, mas os outros deve ter, né? De outras áreas. Já eu não sei. Sim, como o caso do Finger. Isso aí já não sei. Isso aí já foge da minha competência. Então, manutenções dos bens do fundo. Ou seja, o fundo comprou carro, comprou barco, comprou umas coisas, e a gente pensava, tem que fazer a manutenção, né? Porque depois vão alegar, se não for usar o dinheiro do fundo, vão alegar que não tem dinheiro para fazer a manutenção. Então, vamos deixar dinheiro do fundo para fazer a manutenção? Vamos. Aí eles aproveitaram isso para colocar as tags lá, R$200 mil para colocar tag nos carros. Adesão à ata, novamente. E indenizações, que eles aproveitaram também a indenização para pagar terreno dentro d'água, né? Dentro da Lagoa de Jeribá. Então, E de quem isso. era esse terreno que tá lá dentro da água? Esse terreno foi um loteamento criado em 70 e pouco, 1970 e pouco. Tem pelo processo administrativo, pelo processo, o inteiro teor do processo, a gente vê que pertencia a um grupo de pessoas, alguém criou lá de uma família aqui conhecida em Búzios, eu não vou citar nome, porque não interessa, né? A família não precisa de ficar com o nome sujo só porque, né? Depois foi comprado dessa família por uma pessoa muito conhecida em Búzios, muito respeitada em Búzios, é um arquiteto muito conhecido, e esse arquiteto doou esses terrenos por uma terceira pessoa, né? Mas com usufruto só, ou seja, os terrenos continuam a pertencer a esse arquiteto até que ele morra. Só quando ele morrer que passaria, de fato, a ser dessa pessoa que ganhou R$1 milhão de indenização e a prefeitura não ganhou nem a transferência, o TBI de terreno, a prefeitura ganhou com isso. Ou seja, a prefeitura pagou para uma pessoa um terreno que ele dizia ser dele, mas não era dele. Não, oficialmente é dele. Tem a doação em cartório, tem os documentos, tá? Tá, mas usufruto dele. Mas e se o usufruto? Se esse arquiteto ele falar, não, hoje eu não quero mais te dar, volta que é meu. Aí isso eu já não sei. Aí tem que perguntar, por exemplo, a Progem que aprovou, a Procuradoria Municipal do município, que aprovou esse processo todo, dizendo que estava tudo legal. Aí tem que perguntar ao procurador se o que vai acontecer em algum caso, assim, né? Aí a área de direito não é minha. Porque aí, no caso, a prefeitura já pagou antecipado, né? Já pagou, tá pago. Já tá pago, né? Tá pago. Tá no bolso dele já. Búzios. Bem-vindos ao paraíso. Então, assim, eu queria apresentar essas coisas, entendeu? Sim. Que eu acho que as pessoas têm que ter uma noção da realidade. Né? Porque isso são coisas que não são faladas, não são expostas, entendeu? Isso. E é até aquilo que eu sempre venho bater na tecla. A gente tem que
ter os dois lados da moeda. Não dá. A gente vive numa democracia. Claro. Se é uma democracia, então por que não ter os dois lados da moeda, né? E aí a gente fica só naquela coisa de só ouvir um lado da história, até por questão mesmo de conhecimento, sinergia, para as coisas evoluírem, tem que ter divergências de Claro. opiniões e A pensamentos. divergência engrandece. Engrandece, entendeu? Faz as coisas, porque assim, às vezes eu venho com um pensamento, você vem com outro, a gente diverge, conversa e sai dali uma coisa muito melhor. E depois converge. E depois, exato. A gente diverge no início, depois a gente pode convergir em algo muito melhor, muito maior. Então é importante, assim, essa discussão, sabe, esses dois lados. Não dá para deixar essa tirania, né? É um autoritarismo muito grande. Um autoritarismo que é só a minha versão, só eu que tenho o direito de falar. Não, vou comprar todas as mídias, vou comprar todos os meios de comunicação. E o que eles falam nem é a realidade, não é a verdade. Então, mas é justamente Parece por que isso. desconhecem o que está acontecendo. Parece que desconhecem. Vamos criar um outro... Por que criar outro fundo? Existe um fundo de gestão ambiental, por lei, tudo bonitinho. Tem que criar. Tirou 65% de recursos desse fundo. Pra que vai criar outro? Por quê? Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. De jeito nenhum. Olha, o nosso horário já tá ultrapassando. Já tá passando aqui. Vamos só mais uma. Só pra gente não deixar de falar, né? Essa questão do finger, né? Acho que é um assunto muito importante que tem que ser falado, porque a gente já tá vendo aí algumas movimentações, até mesmo algumas imagens que sugerem que a construção desse pier tá a todo vapor, né? Que vai acontecer. Não é isso. Do jeito que está sendo apresentado pra gente, parece que vai acontecer. Exato, pelas movimentações, né, que a gente tá vendo por aí. Então, assim, tá sugerindo que essa construção tá a todo vapor. Os empreendedores estão com muita força, muito assim, muito positivismo em relação à aprovação desse projeto. E a pergunta que não quer calar: você acredita que esse projeto vai sair do papel, né? Ou a legislação ambiental de Búzios vai conseguir ter força o suficiente para barrar esse projeto e não deixar com que ele aconteça? E ele vindo a acontecer, qual será o impacto que essa obra vai causar, né? Na nossa vida, na cidade, no ecossistema? O que isso vai causar hoje, assim, pelo que a gente tá vendo aí dessa movimentação toda, tá sugerindo, dando a entender que não importa a lei, mesmo o Ministério Público tendo mandado parar tudo, tá sugerindo que não aconteceu isso. Algumas movimentações que andam fazendo por aí, parece que eles estão tocando o projeto como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, somos superiores à lei, né? Ao Ministério Público e tudo mais. Daqui a pouco a gente enrola o Ministério Público e resolve, né? Parece que é isso. Exato. É como muita coisa que a gente já viu acontecendo aqui, que não poderia, eles vão lá e fazem da noite pro dia, e aí... já tá pronto, já tá feito, agora vamos ter que regularizar. Vamos ter que regularizar. Tadinhos, gastaram dinheiro fazendo isso, né? Tadinhos. Mas antes de começar a construção nessa questão do finger, já tá, né? Então, o que seria hoje os malefícios desse finger para a cidade? Bom, pro ecossistema? Eu vou falar, assim, mais da parte ambiental, que é mais a minha área, né? Sim. Mas também, como moradora, também... Eu vou falar também. Então, primeiro Tem prioridade para falar. É, Tem propriedade para falar como morador. E a questão ambiental é muito grave, porque, como eu te disse, ali tem o Parque Natural dos Corais, o Parque dos Corais, né, de Búzios, o núcleo Bardot, que chama ali. E tem a APA Marinha, que a APA Marinha vai da Zeda até Tartaruga. E é toda aquela área ali, faz parte da APA Marinha.
Tem a APA da pesca artesanal, que é ali também, né? Então, temos ali 3 unidades de proteção. Né? Então, De imagina, conservação. eles estão passando por cima de 3 unidades de conservação, Isso, basicamente, né? isso. Eles querem fazer um projeto dentro de 3 unidades de conservação. Né? Só não tem jeito de não impactar. Não existe a menor possibilidade de falar que não vai impactar, porque não é só a construção, tá? A construção, temos questionamentos contra como seria construído esse pier flutuante, porque ele tem que ficar fixo, mas não tão fixo, porque a maré, né, tem que, então, assim, a parte estrutural ali de engenharia, a gente tem questionamentos, e também a parte de uso. Poxa, o trânsito de fingers, de tenders, perdão, fingers, de tenders, né, barquinhos que levam o pessoal para lá e para cá, de escunas, porque a gente já viu que eles vão querer colocar as escunas ali também, né? Pelas fotos do projeto tem escunas que vão parar ali também, porque os empresários têm escunas, né? Mas ali já não fica muito perto da praia, assim, para poder parar? Exatamente, muito próximo. Muito próximo. E aí tem limite de onde que pode parar, O dia que a maré estiver baixa, gente, como é que vai... E ainda tem limite das embarcações uma para outra, tem que manter uma distância de uma para outra, de um pier para o outro, entendeu? E ali tem um pier já municipal, que é 180 metros ali, né? Então, assim, como que isso... O impacto que isso vai gerar para o meio ambiente... A praia vai acabar, né? Que vai viver só para barco. Pois é, aí a gente passa só para barco, né? Vai ser navegação o dia inteiro, uma coisa assim. Óleo. Isso dura 4 meses. Né? Os navios, a alta temporada. 6 meses, né? 4, 5 meses, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é meio ano praticamente de paulada em cima do meio ambiente, né? E diz que parece que vai aumentar, né? Que estão vendo aí algumas rotas pro inverno. Não sabe. Porque a Europa tá tirando os transatlânticos dos seus portos por várias razões. Lógico, né? E aí eu acho que eles não têm onde que eles enfiar esses navios. Aí eles querem trazer para nós. Pra gente. O problema deles, né? A Europa tá acordando e vendo que isso não é uma boa pro país, pro ecossistema deles. E nem pro turismo deles. E nem pro turismo deles, porque infelizmente acaba afastando o turismo de qualidade, né? Afasta, gente. Não tem como... não dá pra negar, gente. Assim, é muita gente. São 6 mil, 7 mil pessoas que saem de um navio. Aí quando param 2 ali, né?